Olá, queridos, graça e paz. E antes de começar esse vídeo aí com vocês, eu queria primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem me concedido de pregar a sua palavra, de ensinar a sua palavra e de que vidas têm sido alcançadas com isso. E eu queria agradecer a Deus os novos inscritos aí nesse canal, que muitas vezes são pessoas que nem me conhecem pessoalmente, mas acreditam assim no nosso trabalho e entendem a importância de pessoas que estejam propagando essa palavra e que essa palavra ela é importante sim, que essa palavra ela muda vidas, essa palavra ela quando alcança vidas que estejam abertas para entender o que Deus tem para suas vidas, com certeza suas vidas são transformadas e é motivo para mim de muita alegria, sinceramente aqui, que pessoas que têm divulgado esse canal, pessoas que têm compartilhado esse canal e que eu acredito que não vai ficar só por aí, que vai ter um alcance bem maior, porque aquilo onde Deus está, as coisas vão acontecendo muito natural. Então, eu queria agradecer a você, você que me conhece, você que não me conhece tanto assim, mas que acredita no nosso trabalho. Então, que Deus te abençoe, queridos, que Deus te abençoe e que você com certeza tem sido um grande propagador também da palavra de Deus quando divulga canais assim, não só meu, tem muitos outros canais de pessoas responsáveis e compromissadas com a palavra de Deus, com as verdades sagradas, e eu acredito que Deus tem muito prazer nisso e que se tem uma coisa que aprendemos muito com toda essa pandemia é que as pessoas entenderam o poder que tem a internet, o poder que tem de alcance a internet. Então, eu faço o voto que quando passar esse período, as igrejas continuem compartilhando suas programações na internet, os pastores continuem fazendo suas lives para suas ovelhas e aqueles a quem o Senhor permitir ser ouvido, né? Então, queria agradecer, gente, ó, obrigado mesmo, valeu muito aí essa força. Então vamos falar um pouco de Páscoa, né? Não tem como você falar de Páscoa sem falar da morte de Cristo, do amor de Cristo, da ressurreição. Então, queria compartilhar um pouco com você sobre isso e não se detendo muito a algumas coisas que com certeza de um modo geral é falado, mas alguns aspectos que aconteceram no pós-ressurreição, né? Então, para dar início aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João 3:16 e 17, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sempre digo isso por onde quer que eu passe, que eu não entendia muito bem o significado total desse versículo e se você me perguntasse para fazer vamos dizer assim, uma dissecação teológica dele, eu iria fazer, eu iria dizer contexto, eu iria dizer tudo, mas a essência real desse versículo, eu confesso que eu nunca entendi em toda a sua plenitude aos irmãos, eu confesso a vocês isso, mas depois que eu tive o meu primeiro filho, eu entendi o que é que estava expresso aqui nesse versículo e seria algo muito forte para mim, muitas vezes, entregar o meu filho para morrer por alguém que eu amasse. Então, mas Deus, ele foi para além. Se você vai lá para o livro de Romanos capítulo 5, avança aí tua Bíblia para o livro de Romanos, capítulo 5, você vai ver o tamanho desse amor que Deus teve. Romanos capítulo 5, do 6 ao 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Então a gente vê que esse amor, ele foi por qualquer um, por quem amava a ele, por quem também não amava a ele. Esse amor, ele alcançou a todos. Esse amor, ele foi algo tão poderoso que a gente não consegue muitas vezes expressar. Por isso que a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse tal é algo que não se consegue mensurar. Se você abre sua Bíblia lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, a gente vai ver agora, entrar um pouco sobre a questão da ressurreição, porque a gente entender que Cristo morreu, a gente já até assimilou bem, mas o que foi conquistado ali com aquela ressurreição, muitas das vezes não entende a dimensão disso tudo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso é 1 Coríntios 15, 17. Você vê que quando Cristo ressuscitou ali na cruz, após a morte de cruz, após o terceiro dia, a gente vê que com aquela ressurreição ele estava também perdoando por meio do seu sangue os nossos pecados, porque a Páscoa, ela fala de ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, nós ainda estaríamos mergulhados nos nossos pecados, e com certeza estaríamos destinados à ira, estaríamos destinados ao inferno. E Cristo, quando se entregou lá para morrer por nós na cruz, o Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro sacrificial, onde era perdoado os pecados na época da lei, a gente vê que isso era feito, mas Cristo, quando foi ali à cruz do Calvário e morreu por nós e sacrificou-se por nós, a gente vê que ali ele estava não só simplesmente morrendo, e sim trazendo novamente ao homem o perdão. E existe uma passagem na Bíblia que eu gosto demais dela, e eu queria encerrar esse momento com vocês, abrindo lá em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, do 12 ao 15, a gente vai ver uma passagem extraordinária da Bíblia, Colossenses 2, do 12 ao 15, que diz que, sendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu juntamente com ele a vida, perdoando todos os vossos delitos. Então não existem pecados que a gente cometeu ali na cruz que não foi perdoado. A Bíblia diz todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava em ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu vou falar de forma bem resumida isso aqui, para que o vídeo não fique muito longo. A Bíblia diz que existia um escrito de dívida, existia um atestado de dívida que nos constava como prova de que a gente devia algo, que existia uma dívida para nós. E Cristo, quando morreu ali na cruz do Calvário, ele conquistou esse direito sobre as nossas vidas. Ele conquistou esse escrito que nos era contrário, mas Cristo, com toda a autoridade de nos cobrar essa dívida, o que Cristo fez foi justamente isso com os nossos pecados. Ele pegou os nossos pecados, ele pegou aquilo que estava contrário a nós, ele conquistou tudo que estava nos sentenciando ao inferno, ele rasgou, ele cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. E o que é que Satanás faz muitas vezes? Ele pega e traz à nossa memória, muitas vezes, os nossos pecados perdoados, muitas vezes aquilo que nós cometemos que desagradou tanto a Deus, ele traz à nossa memória. Mas eu queria encerrar dizendo a você que quando Satanás trouxer à tua memória aquilo que tu cometeu de errado, você pegue e lembre a ele que todos os escritos de dívida que te era contrário, Jesus Cristo não só cancelou, Jesus Cristo não só anulou, mas ele encravou na cruz do pecado. Então toda vez que Satanás se levantar
para te mostrar os teus pecados. Entenda, mostre a Ele que os teus pecados estão cravados na cruz, porque alguém pagou o preço sobre a tua vida, e quem poderia cobrar alguma coisa da tua vida não cobrou, cancelou, está pago, está consumado. Testeletai, foi o que ele disse na cruz, consumado está. Então que você entenda nesse dia, querido, que a Páscoa é a ressurreição é perdão, o perdão é andar novamente de cabeça erguida, entendendo que Deus me ama, que Deus me amou e que Deus nunca irá me desamparar. Então que Deus te abençoe, querido, nessa Páscoa, que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Coma chocolate mesmo, chocolate é bom. Coma peixe mesmo, peixe é ótimo também, não tem nenhum problema com relação a isso. Os religiosos criticam, mas você é livre em Cristo, porque Cristo te amou. Então que Deus te abençoe, querido, graça e paz, em nome de Jesus.